Graça e paz sobre a tua vida. Vamos refletir um pouquinho sobre a perspectiva de fé que agrada a Deus. E precisamos compreender fé. Fé no sentido pleno daquilo que Deus deseja que nós entendamos e compreendamos e que a gente viva. Viver por fé é viver pela palavra de Deus, ou seja, por suas promessas, por aquilo que Ele falou. É compreendermos, é termos a essência do entendimento que a fé está relacionada à obediência, que a fé está relacionada a conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, compreender de quem Ele é. Mas isso é resultante de uma jornada, de uma caminhada. Não aprendemos sobre fé de um dia para o outro, mas numa jornada, num processo em que as experiências nos conduzem ao conhecimento de Deus e essa experiência nos ensina a perseverar e no perseverar nós aprendemos a ter esperança. Confiamos em Deus, confiamos nas suas palavras, mas precisamos entender que fé não é confiar, mas fé é conhecer Deus, conhecer da sua vontade. Quando a gente entende essas coisas, quando entendemos nesta perspectiva, fica mais fácil viver o Evangelho, fazer uma caminhada de amadurecimento da própria fé, para que a gente possa ser instrumento da expressão e da graça de Deus neste mundo. Numa situação, Jesus, vivendo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, fala do centurião que chegou a ele acerca do seu servo que estava doente, enfermo, e que ele pede que Jesus o cure. Jesus então fala que vai curá-lo. Nós podemos ler sobre isso no capítulo 8, por exemplo, do verso 5 até o 7, fala sobre isso, que Jesus diz, eu irei curá-lo. Mas o que o centurião lhe fala, volta para ele e diz isso no 8 e 9. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas dize uma palavra, ou seja, me mande com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem, e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Então nós precisamos entender que esse aspecto, essa expressão dessas palavras do centurião, revela o entendimento que ele tinha da autoridade que era depositada em Cristo, do que ele seria capaz e do que ele é capaz de fazer com sua palavra. E não precisa nada mais e nada menos do que isso. E aí então Jesus vira e fala, do 10 ao 12, no capítulo 8, diz assim, ouvindo isto, admirou-se Jesus e diz aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo do que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dente. Qual o entendimento que a gente tem que ter? E logo depois ele diz, vai-te e faze segundo a tua fé. Qual o entendimento que a gente tem que ter? A fé está relacionada à obediência, a darmos o passo, não por aquilo que nós vemos, mas pela palavra que Jesus proferiu, por aquilo que ele disse a nosso respeito, acerca da vontade de Deus, acerca da obra que ele realizou em nossas vidas e acerca do nosso papel neste mundo. Nós precisamos entender isso e compreender. Conhecer a palavra de Deus não é uma opção para nós. É a única maneira que nós temos de viver na plenitude da vontade do Pai, na expressão do seu querer e no revelar do seu reino neste mundo. Somos filhos. Ele nos fez filhos. Ele nos fez a imagem conforme a sua semelhança. Ele nos criou em Cristo Jesus para que nós possamos caminhar nessa jornada de amadurecimento, de conhecimento, de entendimento da vontade de Deus e que a gente possa viver por fé, ou seja, na obediência da sua palavra, na certeza daquilo que ele falou, confiando, resultante do conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa jornada, de que ele cuida de todas as coisas. Ele é o nosso Deus, mas muito mais do que o nosso Deus é o nosso Pai. E deseja que nós, como seus filhos, o revelemos,
revelemos a sua vontade e cumpramos a sua vontade neste mundo. Que a gente viva como filho, como Deus, como Ele neste mundo. E nós precisamos amadurecer, nós precisamos aprender sobre isso, entender estas coisas. A vida cristã não se trata de religião, não se trata de cultos, não se trata de missas, e muito menos só de obras de caridade que a gente faça. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ajudar uns aos outros, mas mais do que isso, nós precisamos revelar o Pai neste mundo. E revelamos o Pai neste mundo em todas as coisas que nós fizemos. Nós temos que crescer nisso, nós precisamos amadurecer nisso. E entender que a obediência é a expressão da compreensão daquilo que seja sua vontade. Não se trata de buscarmos um Deus para satisfazer as nossas necessidades, resolver os nossos problemas e suprir aquilo que precisamos, mas se trata única e exclusivamente de revelarmos Deus neste mundo, como filhos, no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, para que o Pai seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja conhecido neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender, nos sujeitarmos a essa vontade, obedecermos à sua vontade, não por uma questão de achar que seremos recompensados, mas porque a gente nunca vai ser merecedor de qualquer empenho para receber algo de Deus. Mas por entendermos o que Ele fez, a obra que Ele realizou, nós obedecemos para santificar o seu nome. Nós obedecemos para que a sua vontade se cumpra na terra. Nós obedecemos para que o reino de Deus se expresse neste mundo. E nós obedecemos para que Ele seja visto em nós e através de nós. Para que nós, como seus filhos, possamos agir como Ele diante das pessoas, revelando suas virtudes, manifestando sua graça. Que a gente cresça, amadureça, compreenda a vontade do Pai e o honre em todas as coisas. Que a gente possa entender isso e viver a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.